Oi, 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 tudo bem com vocês aí? Estamos aqui ao vivo do Instagram da uma universidade. Quero dar a vocês as boas-vindas. Como é que tá aí? Tudo bem? Aqui tá frio. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rodrigo. A Simone tá aí também. Todos bem aí? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a hipnose. Estou apaixonada por esse tema. Estou aqui com os parceiros, né? O Rodrigo e com o Felipe. Oi, Simone, pode fazer as suas perguntas também se você quiser, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre estresse. Oi, Francisco, tudo bom? Me diga aí onde é que você tá, quanto tempo? A gente vai falar sobre a prática da hipnose na abordagem de estresse, ansiedade e também vamos falar sobre o excesso de preocupação. Então, convida logo lá seus amigos para vocês. Gente, deixa eu ver aqui, aceitar o Rodrigo. Oi, tudo bom, Felipe? Olá, Diana, tudo bem? E você? Tudo bem, deixa eu ver se eu aceitei aqui o Rodrigo. Opa, Aceitei também. Ô, tudo bom? Olá, olá, boa noite. Então, boa noite a todos vocês. Eu vi aí que tem várias pessoas que já nos seguem aqui, são os nossos seguidores no Instagram e que estão aqui nos prestigiando. Então, estão prontos aí para a gente falar sobre esse famoso tema, ai, preocupação e ansiedade e estresse, Opa, que vamos falar assim que o tema do momento é esse. Todo mundo está procurando alguma coisa para dar um alívio, né? Vamos falar assim, nessa ansiedade que vem nos visitar, nessa preocupação excessiva, e acaba com a ansiedade e a preocupação excessiva, a gente fica muito, muito estressado, tá? Estão prontos? Então sejam bem-vindos. A conversa, então, vai vamos lá. começar. Obrigado, Diana, pelo convite, por mais um convite, a nossa segunda live já, né? Prazer Uhum. estar aqui falando com você, com a sua audiência. E é um tema que a gente gosta muito de falar. Para quem, eu vou fazer minhas vezes aqui, para quem não me conhece, então, meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou hipnoterapeuta clínico, sou professor de hipnoterapia, divido essa profissão aqui com o Rodrigo. Sou comunicador de rádio, né, da Vibe Mundial, toda segunda-feira às 20 horas. Eu tenho um programa ao vivo que chama Hipnoterapia e Autoconhecimento. Já ajudei muita gente já. E hoje eu ajudo as pessoas que têm os mesmos problemas que eu tive no passado. Porque no passado, há 12 anos atrás, aí eu tive depressão, barra ansiedade, barra pânico, botar um monte de barra aí. Mas hoje eu estou do outro lado e que o negócio mexeu tanto comigo, balançou tanto a minha vida, que eu larguei a profissão que eu tinha. E hoje eu estou numa profissão que faz muito mais sentido para mim, muito mais orientada com meus objetivos. Então, uma breve apresentação minha, né? Eu sei que a gente falou isso na passada. Mas vai lá, Rodrigão, sua vez. Já já a gente entra no tema. olá, boa noite, pessoal. Hipnoterapeuta, né? Conheci o Felipe aí nessas diversas formações que a gente vem fazendo desde 2016 por aí, né? Atendendo também com hipnoterapia, porque eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Caso contrário, não teria abandonado a carreira que eu tinha, né, no ambiente corporativo para justamente agora estar aqui, né, ao longo desses 6, 7 anos, né? E hoje já junto com o Felipe formando turmas, hipnoterapeutas, né, hipnotistas. E o tema hoje é justamente isso, né? Como é que esta ferramenta pode atuar, né, nessas questões ligadas à ansiedade, estresse, né? Dados deste ano, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? É, dados da Organização Mundial da Saúde alertam que somente no Brasil cerca de 20, quase 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Agora, o que é esse sofrer de ansiedade? A ansiedade ela tem um espectro muito amplo, né? Então, a ansiedade é por si um estado até necessário. Quando essa ansiedade é uma ansiedade que te leva a um estado mais ativo para efetuar algumas coisas que precisam acontecer. Né? Então a gente não pode também demonizar a ansiedade. Né? A ansiedade de iniciar um projeto, a ansiedade, a pré-ansiedade de fazer uma apresentação, né,
Não existe uma pessoa que entra para fazer uma apresentação plenamente tranquilo. Eu estava ansioso para começar essa live, mas é uma ansiedade gerenciável e positiva. Então, ela é legal por quê? Porque ela ativa na gente uma série de hormônios, neurotransmissores, para que a gente fique mais ativo. Nosso sistema simpático fica em estado de alerta, né? Aumenta um pouco a taquicardia, as mãos ficam um pouco mais frias, mas o coração, né? A nossa respiração, mas tudo isso neste estado que eu estou é benéfico, é sadio. Meu corpo está demandando toda a energia focada para este momento. O problema acontece quando isso passa de uma linha aceitável, de uma linha que a gente entende que é positiva e que é produtiva, e aí ela fica algo paralisante. Disso posto, né, depois eu vou passar a palavra para vocês para a gente discutir isso, esta ansiedade paralisante, por incrível que pareça, até como uma forma, às vezes, protetiva, porque a gente tem referências de algo que aconteceu lá atrás, então a gente entra, às vezes, num estado de ansiedade. Esse estado de ansiedade, ele se estabiliza, ele condiciona a mente de uma forma muito rápida. Eu não vou ficar falando sobre isso, porque eu acho que o Felipe ele tem um poder de síntese muito melhor, porque se deixar eu fico a noite toda falando do detalhe do detalhe. Enfim, daqui do que eu estou dizendo, o que Vamos você lá, acrescenta, né? vamos Eu lá. falei da parte boa, eu falei da parte boa, né? Tem um livro que todos podem comprar que está nos assistindo, que chama O Lado Bom do O Lado Bom do Lado Ruim. Ele é colunista, Daniel Martins de Barros, ele é colunista da Band News, ele é psiquiatra. E ele fez esse livro, nesse livro ele fala o que o Rodrigo acabou de falar aqui, que tudo tem o seu lado positivo. As pessoas tendem a nos procurar, Diana, e falam assim pra gente, apaga meu passado, apaga meu ex. Acabei de ouvir essa frase agora há pouco, estava atendendo agora há pouco. Apaga meu ex, apaga meu passado, apaga a ansiedade e tal, e a chave das coisas não é apagar. A chave é entender que a gente é ser humano, a chave é entender que a gente tem catalogadas 5 emoções ruins, uma neutra e uma boa. As 5 ruins são raiva, tristeza, culpa, medo e nojo. Raiva, tristeza, culpa, medo e nojo. Temos uma mediana, uma neutra, que é a surpresa, e uma boa, que é a felicidade, a alegria. Então, as coisas são necessárias, as emoções ruins nos protegem, protegem protegem a nossa sobrevivência, protegem a nossa espécie. Se não fossem as emoções ruins, a gente não estaria aqui. Se não fosse o medo, por exemplo, né, ninguém estaria aqui, falando aqui nessa live. Né? Então, sim, eu também concordo com o que o Rodrigo falou, que a ansiedade tem a sua função, mas você precisa tomar cuidado com isso. Já vou adiantar o nosso papo aqui em cima disso. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai olhar e falar de medicina, nós não somos médicos, tá? Eu e o Rodrigo não somos médicos, somos hipnoterapeutas, mas quando você vai falar de medicina, a ansiedade está catalogada no DSM. DSM aí, vamos chamar que é um livro, de forma leiga aí, é um livro das patologias. Então a ansiedade está catalogada, a ansiedade está lá no DSM, ansiedade, transtorno de ansiedade e por aí vai, ataque de ansiedade. Mas para nós, pessoal, que somos hipnoterapeutas, que somos especialistas em desenvolvimento humano, a gente vai entrar um pouco nessa seara. A ansiedade não é doença. Calma, vírgula, calma. Isso não quer dizer que é para você parar de tomar seus remédios, não disse isso. Não quer dizer que a gente vai te dar remédio, também não disse isso. Essa live não substitui teu tratamento medicamentoso, também não disse isso. Mas pelo que a gente vem estudando, na ótica das neurociências, na ótica da hipnoterapia, a gente vê que a ansiedade é um hábito. A ansiedade é um hábito. A gente vê isso como um hábito automatizado do cérebro. Eu vou passar a bola para o Rodrigo, porque a gente tem que ir para a prática logo mais. É um hábito do cérebro de você sentir isso. De você ver o mundo assim, você vê o mundo com determinadas lentes, e você se acostuma com isso, e você fica disparando esse mecanismo de ansiedade toda hora. Mas diga aí, Rô, complementa aí, que senão eu também vou falar demais aqui. Então, pessoal, a ansiedade, o nosso cérebro ele trabalha na base da previsão. Vamos começar por aí, né? Ele gosta de prever as coisas. Então, essa previsão é baseada em quê? Em referências, algo que aconteceu, tá? Então, o que é esse estado ansioso, né?
A ansiedade, ela surge através do quê? Vamos colocar um sentimento, né, uma emoção. Um medo, por exemplo, dispara esse estado ansioso. Esse estado ansioso, então, faz com que o corpo comece a entrar numa fisiologia natural do estado ansioso, porque o sistema simpático é ativado e ele começa a liberar cortisol. O cortisol leva glicose para os músculos, a taquicardia aumenta a respiração para levar energia para os músculos, os olhos aumentam o poder de atencional, né? Você tem aquele frio na barriga que sai o sangue do sistema digestório para ir para os músculos, ou seja, ele quer deixar você num estado de prontidão, ele está pronto, ele está com total capacidade de performance. Só que isso acontece às vezes muito rápido. Eu vou explicar, né? Acontece muito rápido. Como assim acontece muito rápido? Às vezes você está andando, um cachorro vai e pula em você. Né? Ele está lá, a senhora está segurando a guia, mas o cachorro avança em você. Neste exato momento, né, você pula, sem pensar, e o coração já dispara, já acontece tudo aquilo. Ótimo. Por que que acontece? Porque o estado ansioso, né, ele tem duas vias. Ou ele vai através do pensamento e da imaginação, onde você vai catastrofizando uma situação e daqui a pouco você entra em estado de ansiedade e pode levar-se até pânico, ou ele nem passa pelo consciente. Por que que ele nem passa pelo consciente? Isso, aliás, é uma situação absolutamente importante. Se o cachorro pula para cima de você e vai passar essa informação pelo consciente para você decidir se pula, ele já avançou. Não dá Então, tempo, né? não dá tempo. Então, o cérebro, né, essa informação bate no tálamo, o tálamo decide, vai para o consciente ou vai para ou já ativa logo o sistema de luta ou fuga, né? Aí ele fala, não, vamos para uma questão protetiva, fazer isso, ativar e pumba, você pula, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que tem algumas vezes que você entra num local e já começa a sentir aquela ansiedade e você não sabe nem por quê. Na verdade, do nada não veio. O que acontece é o seguinte, a tua mente já escaneou o ambiente em nanosegundos. Alguma coisa, alguma referência, algum gatilho gera em você alguma referência do passado. E ele já ativa assim, não sei o que está acontecendo aqui. Em caso de just in case, vamos ativar o sistema de luta ou fuga. O que acontece é que sempre quando vem toda essa fisiologia que aconteceu pelo medo, ativou essa fisiologia. Essa fisiologia nos assusta, reforça o medo, que aumenta a imaginação, a crença de que aquilo é perigoso, e a gente entra nesse loop. O que acontece é que quando você está num estado ansioso, você tem que realmente trabalhar no corpo. Nesta hora, é difícil você lembrar do que a terapeuta falou, do que o psicólogo disse, do que a psicóloga falou. Ali você tem que fazer uma técnica no corpo, né? Então o que acontece? A ansiedade, né? Nesse momento, quando vem esse estado, você pode, primeiro ponto, entender que toda essa fisiologia é o seu corpo entrando num estado de prontidão. Por que eu digo que você tem que lembrar disso? Porque quando você começa a entender que essa fisiologia, né, é o seu corpo te dando a melhor performance, ele vai falar para você assim, amigão, ó, daqui para baixo tá tudo pronto. Você quer fugir? Você quer lutar? O que você quer fazer? A gente tá, tá tudo perfeito aqui com a máxima potência. Tanto é que você pode ter tido cãibra 10 minutos, você pode estar com dor na coluna, o cachorro pulou, você nem lembra de nada disso, você pula. Você pula junto. Você esquece de tudo, porque o seu corpo está na melhor performance. Quando você muda, primeiro ponto, um dos passos mais importantes para trabalhar a ansiedade é ter consciência do que está acontecendo com o corpo. Porque quando a gente não sabe, sente tudo isso, a gente reforça o medo. Ai meu Deus, eu vou ter alguma coisa. Quando você fala, não, é o meu corpo entrando no estado de prontidão, me deixando na melhor da minha performance, e você muda de medo, né? Isso está até no corpo guarda-marcas de Bessel van der Kolk, né? Que foi lançado em 2021, se eu não me engano, aqui no Brasil, e ele ficou 126 semanas na lista dos mais vendidos pelo The New York Times. Ele fala, quando você muda essa percepção de medo para autopercepção, ou seja,
não preciso ter medo, o seu processo de remissão começa. Por incrível que pareça, existem estudos dizendo que quando você percebe o que está acontecendo sem reforçar o medo e sim com curiosidade, como disse no livro, aí a sua condição de melhora se inicia. E isso eu Deixa eu fiz outro colocar, dia. Não, só deixa eu para colocar terminar, isso eu umas fiz outro coisas. dia. Vai lá. Isso eu fiz outro dia. O cachorrinho veio e avançou em mim de uma senhora. E eu senti as minhas mãos formigando imediatamente, senti meu coração e eu parei para sentir aquilo. A senhorinha até ficou impressionada. Ela falou, aconteceu alguma coisa, moço? Porque eu fiquei congelado ali, né? Eu falei, não, não, só tô bem. Ela seguiu e eu quis sentir tudo aquilo, sem medo. E isso é muito interessante, você estudar a si mesmo, sentir-se a si mesmo, né? Mas dali para frente, segue aí, Fê. Diana, alguma pergunta? Tranquilo? Alguém perguntou algo? Você tem Então, uma coisa para a gente não, colocar aqui? eu fechei aqui os comentários e é exatamente isso que eu queria falar para as pessoas que estão aqui nos vendo, nos assistindo, que eu vou abrir os comentários, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica e direcionada sobre a hipnose, sobre o método do Felipe, do Rodrigo, e sobre esse curso, e principalmente que a gente está abrindo lá na Humani, que vocês Opa, façam essas perguntas na interrogação para a gente não perder, porque às vezes fica os comentários e assim a gente vai perdendo as perguntas. E outra coisa importante é assim, que quando vocês estão falando assim da ansiedade, e aí o Rodrigo falou muito da questão do medo, né? Mas a gente também, a ansiedade, o medo, ele está muito ligado ao que está acontecendo e principalmente ao passado, de repetir um padrão e tudo mais. Mas quando a gente fala da ansiedade, a ansiedade ela vai desencadear muitos processos no sentido de uma preocupação, né? Então, desencadeia a preocupação e da preocupação desencadeia o estresse. Então, está tudo ligado, né? Dentro dessas 5 emoções, digamos, que o Felipe uhum. também trouxe, né? Que são as emoções que estão aí sempre em prontidão. E a gente também não sabe, né? A gente não tem um controle de qual que é a emoção que vai estar ali, a espreita, que vai estar ali, que vai vir nos visitar, né? Então é bem importante que a gente fique atento a isso. Então, quando você tem, na hora, um método, uma forma, né, de você cuidar disso, aquilo não vai deixar essa somatização, essas marcas no nosso corpo e causar doenças, né? Porque às vezes a grande causa das doenças é que a gente fica hoje um pouquinho de ansiedade, amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Hum, Quando você vê, aquilo virou um monstro, né? E aí aquilo, quando a gente fala Exatamente. e quando a gente fala do aspecto mental, né, vocês falam bastante da questão da neurociência e tudo mais, mas falando de uma forma simples, o que acontece é que quando uma coisa se repete diariamente, ou quando a gente tem uma forte, vamos dizer assim, um forte impacto emocional, o que vai ocorrer dentro do nosso cérebro, imagina que é como se fosse um pavimento. Então, imagina você pavimentando boa. uma estrada. E aí você está pavimentando uma estrada, e aí a estrada, quando você vai pavimentar, quando você vai cimentar, você passa lá a brita, passa o cimento, passa o caminhãozinho em cima, e passa. Imagina que no nosso cérebro vai acontecer a mesma coisa. Então, é um caminho neural que vai se solidificar, e aquilo vira um hábito, aquilo vira algo que é quase que incontrolável, que nós chamamos, pelo menos dentro da minha linguagem, a gente chama isso de um hábito compulsivo. Então, você acaba ficando viciado e ficar ansioso. Porque se eu Exatamente. perguntar para qualquer um aqui que está nos assistindo agora, eu pergunto assim: quem de vocês hoje ficou ansioso? Quem de vocês Todo mundo, né? hoje teve uma preocupação? Quem de vocês hoje se sentiu um tanto estressado? Então, vocês podem colocar aqui para mim, me falando, eu, ou sim, não, para a gente estabelecer um Diana, comentário. deixa eu já colocar na prática, né? O Rodrigo falou algo e você falou algo que eu gosto muito desse conceito de pavimentar. Eu falo muito a Uhum. história do fim da picada, que se você está andando num terreno e alguém já andou por aquele terreno antes, você está indo atrás da picada da pessoa. Porque abriu aqui já aquela picada. E no cérebro é igual, né? A gente sempre fala isso no curso. E já falando algo que o Rodrigo falou e trazendo o pessoal já para a prática já. Porque a gente quer trazer dicas práticas. Duas muito importantes. A primeira, Rodrigo mencionou um pouco,
A primeira das dicas vem até de uma técnica da psicologia, que se chama questionamento socrático. O questionamento socrático é você fazer perguntas sobre o que está acontecendo. Será que isso é... A pessoa está ansiosa e acha que que o shopping vai cair, sei lá o quê. A primeira pergunta é, será que ele vai cair mesmo? Quantas vezes esse shopping já caiu? Ou a pessoa não consegue se apresentar em público. Ah, estão rindo de mim. Será que estão rindo de você mesmo? Ou será que é de outra pessoa? Então, quando você faz o que a psicologia chama de questionamento socrático, ou o que o Rodrigo mencionou, que é o que eu vou colocar aqui também, é você trazer a parte racional para o jogo. Trazer o racional para o jogo. Então tem vários livros. Um em inglês chama Way Out, que é muito legal, esse livro chama Way Out, que fala só sobre dor crônica. Ou um outro livro que é só sobre toque, que se chama Toque em português, pessoal, muito legal. E esses livros têm técnicas parecidas, que é você questionar. Você questionar aquele momento. Quando você questiona, você acaba, entre aspas, não desligando, você não desliga nada, você passa a regular o seu cérebro e você passa a sofrer menos. Então, acho que é uma técnica muito interessante para vocês questionar, perguntar. O Rodrigo falou do cachorrinho, etc. Olhou e falou, estou seguro, estou ok. A segunda, que é o que você falou, Diana, que eu acho muito legal, quando você falou, pô, você está ansioso um pouquinho um dia, outro dia também, eu sempre falo essa metáfora, que é o tal do lixo da cozinha. Todo mundo aqui tem o lixo na cozinha, ou o lixo na lavanderia, ou E você fala, cara, esse lixo vive cheio. Eu preciso vaziar esse lixo. Eu lembro aqui em casa, na época da pandemia, que a gente mal botava o nariz para fora, cara, o lixo lotado, né? Bota o nariz para fora, tira o lixo e volta para dentro. E a ansiedade é igual. A gente está falando até agora, por exemplo, só de presente. No presente, o que você pode fazer? Duas coisas. Esvaziar o lixo emocional durante o dia. Como? Diana está aqui para nos ensinar isso. Diana dá curso disso há muito tempo. Esvaziar o lixo emocional como? Como? Respirando, meditando. Fazendo isso várias vezes ao dia. Mas, pô, Felipe, e aí? Estourou, cara. E agora o que eu faço? Faça o que o Rodrigo falou e faça o que eu falei. Agora que estourou, vai respirar também mais um pouco e vai tentar racionalizar para olhar o que está acontecendo aí. Diga, Rô. Isso aí já entra na pergunta que foi feita aqui. Nesse caso, o cérebro se condicionou a funcionar dessa maneira, através das percepções. Como a hipnose pode mudar esse padrão? Né? Se quiser já seguir por aí, porque a gente tem duas coisas para serem observadas com a ansiedade: o emocional e a resposta automatizada condicionada. Né? Então, você está dando resposta sobre isso. Né? A questão da meditação, né? A auto-hipnose, as terapias que a Diana ensina e aplica ali, todas elas são para justamente fazer o quê? O contracondicionamento das respostas automatizadas. Por quê? Porque o teu cérebro já entrou, como a Diana falou, no hábito. Ele já está automatizado. Né? É como eu costumo falar assim, ou, como ela falou, houve algum evento de alta carga emocional que significou alguma coisa, e dali para frente, eu sou mais simples para falar agora, né? Tipo quando a gente fala gato escaldado tem medo de água fria, mas ele só tem medo de água fria. A gente não, a gente vive fazendo previsão, então a gente começa a ver água fria em tudo quanto é canto, até no deserto. Tá, e onde entra a hipnose, Fê? Nisso para ajudar. Vamos lá, turma. Então, assim, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa. A gente está falando só da ansiedade, a gente nem está falando de hipnose, boa, falar de hipnose. Hipnoterapia é uma coisa, hipnose é outra. Vamos fazer essa pequena divisão rapidamente. Hipnoterapia é uma terapia que faz uso da hipnose. Ponto. Hipnose é um estado de foco, imaginação e concentração. Ou a gente pode falar que hipnose é atenção focada, hipnose é atenção imersiva. Pô, tô lendo um livro, tô em hipnose. Tô vendo um filme, tô em hipnose. Tô apaixonado por alguém, tô em hipnose. Tô fazendo meu hobby predileto, tô em hipnose. Então, hipnose é um estado fisiológico. A gente bebe dessa teoria da terapia de estado ou não estado, mas depois a gente fala disso. Hipnose é um estado que você entra cotidianamente. Hipnose não tem a ver com religião, não tem a ver com crença, com você contar os seus segredos. Não. Pessoal, olha só, agora são 5 para as 8. Hoje eu acordei, sei lá, umas 6 horas da manhã. Eu já entrei mais ou menos 80 vezes em hipnose. É porque eu sou gostosão, bonzão? Não. Cada um que está assistindo a gente aqui também. A gente está sempre em hipnose. A questão é hoje a gente usar essa hipnose de forma terapêutica para mirar esse foco, imaginação e concentração dentro.
Quando você mira dentro, você faz algo que o Rodrigo falou há pouco. A gente sempre tem duas coisas: os hábitos e as emoções, ou o presente e o passado. Quando você usa a técnica da hipnose, a pessoa pode estar de olhos fechados, de olho aberto, tanto faz. Quando a gente usa essa técnica e a gente mira dentro de cada um, claro, se a pessoa quiser, porque é uma técnica consensual. Você quer entrar em hipnose? Quer colocar o foco, a imaginação, a concentração em você? Quero. Vai funcionar. Mas eu pensei que eram poderes do Felipe, do Rodrigo e tal, estalo de... Não, não é. Desculpa a gente quebrar esse mito, não é isso. Então, um foco, imaginação, concentração dentro para quê? Para a gente investigar de onde veio. Para olhar como estão os hábitos e para olhar algo, acho que a gente pode talvez entrar nessa seara, né, Rosela? E para olhar as emoções. Porque como a Diana falou, pô, mas tem o medo, mas e aí, de onde veio o medo? Mas tem gente que a ansiedade não é medo, é raiva. Tem gente que a ansiedade dispara por culpa, aí fica uma salada aí, mas a gente consegue descobrir, certo, Rô? Por meio da hipnose, investigar o que está acontecendo. Diga lá. Tem mais Então, uma pergunta aqui, claro, claro, claro. vou falar, quer dizer, tem algumas perguntas, vamos ver. O inconsciente atemporal, o inconsciente é atemporal, né? Tá falando aqui. Como a hipnose pode mudar e uma repetição do cérebro, é isso. Aí a Marília que está perguntando, é a mesma, tem uma outra pergunta, como tirar do cérebro reptiliano as dores Opa, de trauma, tá? Bora, opa. Então, na verdade, assim, tem a ver com a hipnoterapia, né, também, né? Porque trauma já isso, entra no isso, espaço isso, de isso, isso, hipnoterapia, né? E aí a isso. gente vai responder essas perguntas, a gente já vai se preparar, e eu quero avisar também o nosso público aqui que está nos assistindo. Obrigada pelos coraçõezinhos, e obrigada por vocês partilharem aí com os amigos de vocês, aí com o aviãozinho. E continue fazendo as perguntas, e já, antes da gente terminar a live, a gente vai ter um tempinho para a gente praticar. Então, o Rodrigo e o Felipe vão conduzir uma prática, e aí vocês têm que estar num lugar tranquilo, onde ninguém vai atrapalhar vocês, para que a gente possa fazer essa prática de um jeito bem confortável, bem gostoso, e aproveitar ao máximo da nossa prática de hoje, tá bom? Tá, então vamos lá. Pode ir. É, essas duas perguntas, elas meio que se complementam, elas estão juntas, né? Quando a gente fala de estados que se repetem, porque aconteceu alguma coisa lá atrás, e a gente então adota o quê? Uma resposta, né, comportamental e emocional fruto daquilo que aconteceu lá atrás, né? Eventos de alta carga emocional ou traumas, né, geram na gente uma resposta, né, uma atitude comportamental ou emocional. Ao longo do tempo, isso fica meio que automatizado, porque é uma atitude defensiva que a gente cria, e faz com que a gente, então, passe a perceber o mundo, a nós mesmos, desta maneira. Né? Eventos, como ela falou, traumáticos, não necessariamente ficam exclusivamente no cérebro reptiliano, né? Porque o trauma ele está muito mais ligado ali no hipocampo, porque é um cérebro emocional, mas ele está ali ativo. Tá, o que a gente trabalha? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente opera isso? Aí estamos falando de hipnoterapia, tá? A gente vai mudar o espectro emocional desta memória. A memória, ela sempre tem junta, né, o evento episódico que aconteceu e junto com ele a carga emocional. Eles estão entrelaçados. Se eu falar para você, lembra do dia que você teve seu casamento, se o seu casamento foi incrível, foi lindo, você vai ter uma memória feliz, sadia, alegre, vai vir um sentimento coligado a isso. É assim que a gente funciona. O evento traumático também. Então, o que aconteceu, nossa memória autobiográfica, junto com a carga emocional. Pumba. O que a hipnose faz? A hipnoterapia faz. Desculpa. A hipnoterapia vai buscar as raízes, as origens desses eventos de alta carga emocional e, através de técnicas que a gente tem, mudar a carga emocional. A lembrança do evento, ela vai ser, ou seja, episódica, o fato em si, a gente não esquece, ele está lá. Porém, a gente muda a carga emocional deste evento, deixando ela nula, branda, neutra, ou às vezes até positivando. Como? Aí acho que a gente tem que deixar o como, né? No nosso curso a gente ensina, mas eu vou falar claro, não vou ser sacana assim, de forma genérica. A hipnose, a hipnoterapia não tem uma
técnica exclusiva. Na verdade, a hipnoterapia bebe de fontes da psicanálise, da psicoterapia, né, da Gestalt, da humanista, da behaviorista, né, da Psicologia cognitiva comporta, positiva. psicologia positiva. Então, o que que acontece? Quando você usa a hipnose, que é uma ferramenta poderosa, você vai revivificar o evento de alta carga emocional. O que é revivificar? Revivificar é diferente de relembrar. Relembrar sou eu contando a história do que aconteceu comigo há 5, 10 anos atrás. O que está acontecendo? Eu estou dissociado da cena, lembrando dentro de uma condição já na minha régua de hoje. Tipo, poxa, eu quando era pequeno, eu não sei, eu tenho uma coisa com a minha mãe que a gente não se dá muito bem. Mas é porque eu acho que ela me batia muito. Ó. Mas ela me batia muito porque eu merecia que eu era um capeta. O que você está fazendo? Você está pegando um evento de alta carga emocional que era um trauma, falando de forma dissociada e ainda colocando, avaliando na sua régua de hoje, ou seja, eu merecia porque eu era um capeta. Então, na verdade, existe um trauma ativo, como ela falou que o cérebro ele é atemporal, está ativo. Revivificar é diferente. Você traz aquela emoção e pimba! Deixa a emoção vir. O que você está sentindo? Raiva? Tá bom, deixa essa raiva te levar para algum momento e pumba! Onde você está? Estou ali na cozinha. O que está acontecendo? Minha mãe está me batendo. O que você está sentindo? Raiva? O que mais acontece? Olha só. A emoção, ela é uma poderosa ponte para te levar a esses eventos. Só que está revivificando, está sentindo a carga daquela energia que estava lá, daquela emoção, que você nem lembrava mais que teve tanta emoção ali conjugada. E de repente, o que está acontecendo? A mamãe falou que o pior dia da vida dela foi quando eu nasci. Pau. Nunca foi a chinelada. Nunca foi a É chinelada. isso aí. Foi o que a mãe, que é o maior pilar, né, de segurança de uma criança, de repente fala uma coisa dessas, só da boca para fora, mas para a criança ela se sentiu completamente desestruturada. Dali para frente aquilo ficou. Quando você vai revivificar essa cena e mudar então a estrutura dela emocional, né? Como que a gente vai fazer isso? Aí a gente usa da psicanálise, né? O adulto falando com a criança, tal. Tem todo esse processo que é muito poderoso porque revivificar com a hipnose conjugada é um trabalho que é bonito pra caramba. E aí a pessoa se acolhe, se ama, se entende. Aí tem uma série de coisas que a gente não utiliza durante o processo. E então quando esse evento perde a carga emocional, naturalmente tudo muda. Naturalmente tudo se abranda. Aquela memória patológica já não é tão mais patológica, o passado fica no passado e você então agora utiliza aquela cena agora como uma forma de autoconhecimento, autocompreensão, para que isso não aconteça futuramente, que você não haja assim e tal. Então é um grande autoconhecimento. Basicamente essa é a resposta. E isso é ensinado legal no curso de hipnoterapia, mas para isso, para Tem o primeiro a passo, hipnoterapia, né? tem o Esse. primeiro passo. Você não pode fazer hipnoterapia sem saber o básico, hipnotizar e com qualidade. E é isso que a gente quer dar esse primeiro passo para vocês. Ensino a hipnose no nosso curso, né? E auto-hipnose também, que é uma grande ferramenta para você operar com você. Mas Deixa eu não é um colocar uma processo coisa para terapêutico você. profundo assim. A gente tem dois passos, pessoal. Dois passos. As pessoas querem virar faixa preta sem ter passado pela faixa branca. Diana, Tá respondemos, acho respondido, que sim. Diana? Sim? Tá respondido, e aí depois tem outra pergunta. Tá. Pode falar. Só colocar algo aqui. As pessoas querem virar faixa preta sem ter passado pela branca, amarela, roxa, verde. Esses dias me contaram por que a faixa é preta. A simbologia eu não sabia. Diz que a simbologia da faixa preta é porque você começa com a branca e ela vai sujando. Vai ficando Então a faixa encardida, preta quer né? dizer que você usou essa faixa muitas vezes. É muito bonito, muito mitológico, muito simbólico. Então a faixa preta quer dizer que você usou ela diversas vezes, então você tem maestria em cima daquilo. Por isso que a cor da faixa é preta. Né? Bom, só uma curiosidade aqui, mas hipnoterapia é uma coisa e hipnose é outra. Na hipnoterapia, tudo que o Rodrigo explicou, usar a hipnose de forma terapêutica dentro do processo, é uma coisa. Mas vamos falar de hipnose. Hipnose é foco, vou voltar um passo atrás. A propósito, foi o que a gente quer fazer. A gente vai dar um curso de hipnose, que é o primeiro passo.
Depois do curso de hipnose, você aprende a fazer terapia com isso. Mas você precisa aprender a hipnotizar alguém. Mas falando sobre hipnotizar alguém, a ansiedade é uma forma de hipnose? Sim. Você está com foco, imaginação e concentração onde? No bendito do coração acelerado. Você está Na com foco, catástrofe, imaginação... no futuro. Na catástrofe, não está acontecendo. Então, assim, isso já é uma hipnose. Você já está numa hipnose quando está ansioso ou estressado. Eu vou para a prática já. Não para o exercício ainda, mas para a prática. Como é que eu posso sair disso? Como eu saio disso? Às vezes as pessoas dizem, puxa, eu posso sair disso com afirmações. Como é que eu posso sair desse estado de hipnose que eu estou passando nessa ansiedade? Já sei o que eu vou fazer uma afirmação. Eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar ansioso. O que acontece? A pessoa fica mais ansiosa. Vou pedir para você que está me assistindo agora nessa live, não pense numa Kombi amarela. Comenta aqui embaixo, você pensou, não pensou numa Kombi amarela? Claro, porque o cérebro não conhece o não. Não pensa Então, numa maçã não vermelhinha, pense. bonita. Não pense nisso. Você vai pensar, porque o cérebro não conhece o não. Então a primeira saída para você que quer fazer hipnose ou auto-hipnose, que esse primeiro passo de você fazer em si mesmo é tira o não da frente. Em vez de falar, não vou ficar ansioso, fala, eu vou ficar tranquilo. Em vez de falar, não vou ficar ansioso, diga, eu vou ficar calmo. Eu vou ficar calmo. Então, uma dica que eu queria dar já, é uma forma de você fazer hipnose consigo mesmo, uma hipnose melhor. Primeira forma. A segunda forma de você fazer hipnose com você mesmo é onde você quer colocar o seu foco, imaginação e concentração. Eu quero botar isso na catastrofização, como o Rodrigo falou, ou eu quero colocar o foco, imaginação e concentração em outros locais, em outros lugares. Se você colocar o foco, imaginação e concentração nas meditações da Diana, se você colocar o foco, imaginação e concentração nos exercícios de yoga, se você colocar o foco, imaginação e concentração em coisas boas, vai melhorar? Vai. Sim. É o que eu falo. O Rodrigo fala, cara, você não precisa de mim. Se você fizer isso, você vai ver que você vai ficar calmo. E detalhe, Diga. tem um processo que para controle e gerenciamento de dor, que a imaginação ela chega a ser mais poderosa do que a dissociação. Eu acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer, mas eu vou explicar. Às vezes a pessoa está com alguma dor e não tem nenhuma forma ali imediata de controle dessa dor, né? Alguma medicação, gelo, nem nada. Então, as pessoas tentam fazer o quê? Mudar o espectro da dor, a intensidade da dor por dissociação. É uma técnica usada na psicoterapia. Mas já existem estudos que se você trabalhar com a imaginação, ela dá uma resposta muito melhor à diminuição de dor. Isso complementa, através desse estudo, complementa o que o Felipe está dizendo, que quando você está nesse estado ansioso, usar a imaginação, de se imaginar um local tranquilo, gostoso, seguro, ele é tão poderoso porque o cérebro já não consegue diferenciar o real do imaginário, e se você fizer isso com engajamento, você tem uma resposta muito poderosa. Houve uma pergunta, existem áudios de auto-hipnose? Sim, existem. Se você quiser, depois você me manda um direct, eu te mando um áudio meu. Mas o que a gente vai fazer aqui é justamente isso, Gisele. A gente vai fazer um processo Gisele, guiado. A gente vai fazer isso, mas tome cuidado com alguns áudios. Tome muito cuidado. Você precisa saber de onde veio, quem que produziu isso, etc. Porque eu já vi alguns áudios em que rola quase uma regressão ali. Não, e agora vamos voltar para o útero da mamãe. Mas peraí, pausa. E se no útero da mamãe não estava legal? Quem vai te acudir depois? Tá lá o áudio, isso, e você volta no tempo, acessa a espiral da hipnose e vai voltando, tá lá você no útero da mamãe. Pera lá, e se você nasceu com o cordão umbilical travando o teu pescoço? Então toma cuidado com alguns áudios, né? O que eu faço, também o que o Rodrigo faz, é a gente tem uns áudios que a gente fez, a gente gravou, e eu hoje passo áudio para os meus pacientes específico para eles, para o que eles precisam. Então é áudio guiado, na mosca com o que ele precisa, né? Direto com a dor que ele precisa. Vamos fazer a prática, Diana? Vamos começar já? Tem mais perguntas? Rodrigo faz outra?
Tem outra pergunta? Vamos lá. Vamos responder a pergunta aqui da Vamos lá. Gessi, que ela falou, acho que é Gessi, eu anotei aqui, que ela tem, eu acho que é ela, que ela falou que ela tem muita insegurança para dirigir. Ela sempre dá muitas desculpas, porque ela tem, eu acho que medo, insegurança de dirigir. E aí ela quer saber se a hipnose pode ajudar ela a dirigir, porque ela tem esse medo. E aí também quero aproveitar e falar para as pessoas que estão aqui, convidar as outras pessoas que agora a gente vai começar a prática. Então, se vocês quiserem Boa. convidar, Boa. ainda dá tempo de vocês convidarem aí os amigos de vocês, compartilhar a live aí nos grupos de vocês, para que a gente possa fazer a prática agora de auto-hipnose, que vai ser essa condução que o Felipe e o Rodrigo vão fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos responder rapidinho. Vai você nessa que eu conduzo na sequência. Não, vai você que eu Tá. puxo na próxima. Vai lá. Em relação à direção, você tem algumas variáveis ali. Então, pode ter acontecido alguma coisa, né, que ela bateu o carro, raspou o carro, teve uma freada, alguma coisa, isso ficou marcado. Né? Então, a gente, a partir daí, o cérebro começa a fazer essas previsões e ela vai se sentindo insegura. Então, você tem uma coisa chamada hipnoterapia, que a gente vai trabalhar isso, e outra coisa, hipnose, que é um estado onde você vai se dar autossugestões e também se colocar numa condição de paz e tranquilidade. As duas podem funcionar conjuntamente ou independentemente. Tá. Vou explicar agora. Como a gente vai estar falando de hipnose, não de hipnoterapia, né, a hipnose pode funcionar como no caso dela, né, a trabalhar no hoje, para gerar uma nova previsão, chamado erro de previsão pelas neurociências. O que é uma nova previsão? Né? Você entra no carro, você vai começar a dirigir, então antes de fazer isso, você já respira, fecha o olho, entra em estado de hipnose, você já determina que você vai ficar em paz, tranquila, relaxada, e que você vai dirigir de uma maneira segura para você. E que isso vai simplesmente fazer com que você se sinta melhor a cada instante. Criou o seu objetivo. Estou ensinando auto-hipnose, hein, gente? Criou o seu objetivo. Entra nesse estado de hipnose, relaxa a mente, relaxa o corpo, relaxa a mente e reforça isso. Sinta isso vibrando em você, sinta esse estado. Ótimo. E aí você inicia o seu processo de guiar. Então isso é do hoje. Parou no farol, ótimo, fecha o olho, 1 minutinho, reforça, sinta-se bem, conjugue isso com respiração, faça um projeto também de cenário, como se estiver na sua casa, não dirigindo, claro, né? De fazer uma projeção de você dirigindo, porque você vai dando ao cérebro que está tudo bem. Como o cérebro não sabe diferenciar muito bem o que é um do que é outro, eu falo isso, parece que isso é uma coisa que eu estou inventando, não, já está embasado pelas neurociências, a gente até falou numa outra live sobre o livro Incógnito, lembra, Felipe? Que a gente falou disso, eu de guardei. David Eagleman. Ele está no outro andar aqui, ele está no andar de lá David embaixo. Eagleman, que é um dos maiores neurocientistas da nossa época, e ele já tem ali, lá tem as referências e tal, ele fala que a gente não consegue nem dissociar muito bem o que é sonho do que é estado de vigília, que é estado acordado, lá tem toda a explicaçãozinha, e eu só quero dar essa oportunidade que vocês saibam que o cérebro não sabe diferenciar. Então, quando vocês fazem um processo, fechar o olho e já projetar de uma forma engajada, o cérebro então entende e faz essas previsões. Então eu estou usando hipnose aqui. E tem algo aí. Você ia buscar o passado, rever tudo aquilo lá que eu falei já há um tempinho. Tá? Tem então, algo que é importante, você faz esses dois pilares aí. Você consegue fazer sozinha, você que perguntou isso pra gente, sozinha. Com o que o Rodrigo falou e com uma técnica extra, que você positivar o que está acontecendo. Tornar a experiência agradável. Então, quando você for dirigir, coloca uma roupa que você gosta. Pode parecer besteira, mas não é. Liga o ar-condicionado ou não, numa temperatura agradável que você gosta. Põe uma música que você gosta. Põe a companhia que você gosta do seu lado, uma pessoa que você gosta para dirigir com você. Por quê? Porque você está ajudando a sobrescrever. Ancora o estado. Né? Você está ajudando a sobrescrever a cena. Você está pegando uma coisa ruim, enchendo de coisas boas em volta. Então, tem uma coisa ruim, que é dirigir. Colocou uma coisa boa dentro, que é a auto-hipnose. Se imagina lá, se imagina bem.
coisas boas em volta. Então, você tende a aumentar. Eu falo que é uma gangorra. Às vezes o ruim está aqui. Você tem um jeito de mexer na gangorra. Né? Você pode fazer isso aqui, ou você pode mexer desse outro lado. Então você pode positivar o presente, aumentar o positivo no presente. Ou, é o que eu falo sempre para vocês, vocês não precisam da gente. Dá para fazer sem o Felipe Sem Rodrigo? Claro que dá. Você pode fazer tudo isso sozinho, é isso. Se imagina, cenários, respira. Esvazia várias vezes o lixo emocional que eu falei e tal. Pensa sem o não, né? Estou reunindo todas as dicas agora de uma vez. Tira o não. Eu vou ficar tranquila, eu vou ficar calma. Eu sou calma e tranquila. Pô, mas se nem assim resolveu, aí busca a gente, vai fazer terapia. Vai, aí sim, ir para a terapia para olhar as causas, as origens, as raízes, o motivo pelo qual que o teu cérebro está achando que isso é perigoso. Pode ser que você era pequena e você estava no carro e sofreu um acidente. Pode ser que alguém da sua família tenha sofrido um acidente e tenha te dito. Pode ser que você estava no banco de trás e papai e mamãe estavam brigando no banco da frente e você associou. Cara, pode ser um monte de coisas. E de repente, quando você soluciona, você fala, cara, solucionou, tô bem, tô feliz. Né? Hoje uma mulher entrou em contato comigo porque ela não consegue aferir a pressão. Eu falei, aconteceu alguma coisa em relação a isso? Ela, sim, há 10 anos atrás, o meu irmão faleceu e eu passei mal, foram aferir minha pressão. E ela criou essa associação. Né? Então eu passei, olha, tenta fazer tudo isso primeiro, né, que ele falou, depois se não der a gente conversa, né? Eu primeiro conversei com ela, né? Agora fazendo nosso jabá, pessoal, né? Vem aprender com a gente, né? Aqui com uma universidade, com a Diana, comigo, com o Felipe, né? Para poder você depois então ter mais condição de aplicar isso em você de uma forma ainda mais aferida, né? E poder utilizar isso até com seus parentes, né? Porque a hipnose, ela promove esses estados de paz e de relaxamento, promove. A hipnose é uma ferramenta, ela também pode ser usada para entretenimento, claro, shows de hipnose de palco, né? Pode ser utilizada para melhora de performance esportiva, né? Ela pode ser melhora de foco, concentração, auto-hipnose, né? Então, e claro, eu queria poder tratar coisas mais profundas, de alta carga emocional, sintomas emocionais do passado. Então, faz esse curso com a gente, depois a gente escala para ir para a hipnoterapia. E quero ver todos vocês conosco neste e futuramente no outro. Não é verdade? Muito Bora, bom, é mais isso aí. perguntas, Diana? Vamos para a prática? Se ninguém Vamos tiver, pra- vamos para a prática. Vamos para a Vambora? prática, primeiro, e aí depois eu dou uma passada bom. aqui de olho para saber se tem mais perguntas, mas tinha algumas perguntas assim que depois eu resgato aqui, tá bom? Vamos lá. Com isso, com a prática também, tá bom? Posso tocar essa por aqui, Rô? Sim? Vai, depois Vamos você lá. faz uma mais bonitinha, eu faço uma mais mística, ó. O que a gente vai Vamos lá. fazer, pessoal? É uma hipnose guiada. Não, a questão, não quero que vocês confundam. Então isso é hipnose? Isso que você fez é terapia? Não, é só uma hipnose guiada porque o tema é estresse e ansiedade. E como eu falei, quando a imaginação está sendo trabalhada, o corpo já reflete isso, já reflete no corpo. Então é só para orientar o pessoal. É Senão esse o ponto. Então eles fizeram hipnoterapia comigo, fizeram hipnose. Não, é uma hipnose guiada, muito mais lúdica. Complementa aí, Fê. Não é hipnoterapia, não é terapia, a gente está em grupo. Eu não consigo entrar aí para conversar com cada um, perguntar para cada um de vocês que estão sentindo. Então, é um exercício, que o Rodrigo falou, contém hipnose, sim, contém hipnose, e a hipnose vai ajudar você a se sentir melhor. Como a gente está falando de ansiedade, de estresse, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Não é terapia, não substitui remédio, não estou te prometendo cura nenhuma com essa ideia. Mas eu quero mostrar para você, depois a Diana vai abrir os comentários para você me contar como é que você se sentiu depois. Tá? Então, talvez fique gravado essa live e tal, depois você consegue ver, assistir de novo, fazer de novo o exercício e ver como é que você fica, tá bom? Ninguém vai sair do corpo, infelizmente, essa é uma delícia se você sair do corpo. Ninguém vai contar o segredo. Vocês não vão contar a senha do banco de vocês, eu não vou pegar a senha para pegar os milhões do banco, infelizmente. E se eu não voltar, Felipe? E se eu não voltar, o que acontece? Se não voltar, vai ficar famoso, cara. A gente vai virar, a gente vai pra capa do G1 depois. O hipnoterapeuta fez a pessoa não voltar mais.
E vai ser legal, porque eu estou até com umas anotações aqui. A hipnose existe há 5.000 anos. Em 5.000 anos ninguém nunca não voltou. Então alguém talvez seja pioneiro. Brincadeira, não vai acontecer não, tá bom? Então, todo mundo vai ter uma experiência segura, tranquila e positiva. Não faz mal. Não vai cair da cadeira. Não, isso não existe. Não vai virar zumbi. Bobagem, não existe. É igual um bom filme. Eu sempre dou esse exemplo do Marley e eu. Eu sei que tem vários cachorros que fazem o filme, mas, cara, eu vejo aquele filme e eu choro a beça. Eu lembro que eu estava vendo um dia, pela milésima vez, vendo, chorando, acabou a energia da minha casa. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu fui lá na chave geral, caiu o disjuntor, eu limpei a lágrima, assim, liguei o disjuntor e voltei pro filme, voltei a assistir. Só isso. Não tem nada de escabroso, tá bom, pessoal? Certo? Ó, todo Bora mundo lá, pés então. bem fixos no chão, costas bem apoiadas na cadeira, mãos em cima das pernas e fecha os olhos. Muito bem. De olhos fechados, queria te convidar para essa experiência hipnótica. Queria te convidar a você se concentrar no seu corpo, deixar os pés fixos no chão. Eu queria te convidar a imaginar, fingir, fazer de conta que seus olhos estão tão relaxados como se não funcionassem mais. Imagina que você desligou esses olhos, essas pálpebras, e elas simplesmente não funcionam. Imagina, finge, faz de conta que elas não funcionam. Faz de conta que você tenta abrir os olhos e não consegue. Faz de conta que você tenta abrir e não consegue. Daqui a pouco, não agora, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos várias vezes. Eu vou te dar para uma experiência muito boa de paz e de liberdade emocional. Quando eu pedir para você abrir e fechar os olhos, você vai fazer, vai me acompanhar nesse exercício. Abre os olhos, fecha os olhos, mantém fechados 2 vezes mais relaxado. Abre os olhos, fecha os olhos, mantém fechados 2 vezes mais relaxado. Abre os olhos uma última vez, fecha, mantém fechados 10 vezes mais relaxado. As cortinas se fecham, as luzes se apagam e você afunda muito mais. Imagina que esse relaxamento desceu até a ponta dos seus pés. Imagina, finge, faz de conta. Quando tiver imaginado que esse relaxamento desceu até a ponta dos pés, faz um leve aceno de cabeça aqui, sim, não para mim, mas para você mesmo. Imagina agora que todo esse relaxamento está no seu braço esquerdo. Como naquele dia em que você botou o braço embaixo do travesseiro. No dia seguinte você acordou com aquele braço meio pesado, largado. Imagina, finge, faz de conta que seu braço esquerdo está largado e pesado como um pano molhado. Quando tiver imaginado isso, faz um leve aceno de cabeça para você mesmo, não para mim. Imagina que todo esse relaxamento desse braço passa para o braço direito, passa para os pés e vai até os dedinhos dos pés. E você vai mais fundo. Lembrando que hipnose é uma coisa, sono é outra coisa completamente diferente. Hipnose é foco, imaginação e concentração. E você coloca o seu foco, imaginação e concentração agora que você relaxou o seu corpo na sua mente. Você imagina que você está no topo de uma escada muito colorida, muito bonita, uma escada de 5 degraus. Eu vou fazer uma contagem de 5 a 1. No 1 você vai abrir uma porta e vai para o seu local de repouso na natureza. Talvez seja uma praia, talvez seja uma clareira, talvez seja no meio da floresta, mas um local que você gosta muito. 5, descendo um degrau. 4. Quanto mais fundo você vai, melhor você fica. 3. Mais profundo. 2. 1. Abrindo a porta e se deitando no seu local de paz e tranquilidade. À medida que você deita nesse local, talvez você ouça a natureza, talvez o cheiro das flores, talvez a sensação boa de estar nesse local. Mas é um local mágico. Eu quero que você pense nessa ansiedade que você sente, nesse estresse, nessa tensão que você sente hoje. E como ele é um local mágico, ele revela onde isso está. Nota que essa ansiedade está em algum local do seu corpo. Talvez esteja na cabeça, na garganta, no peito, na barriga, nos pés. E note que essa ansiedade está concentrada numa grande bola escura.
talvez na cabeça, talvez no diafragma. Nota que você pode observar, como se você olhasse dentro do corpo essa bola escura. E na medida que você vai inspirando, expirando, essa bola vai saindo do seu corpo. Ela vai saindo, saindo, ela está a 10 metros de você, flutuando. Ela vai saindo e vai subindo. Só que à medida que ela vai subindo, é como se seu pescoço fosse indo para cima. E você vai acompanhando ela subindo, subindo, ela vai cruzando as nuvens. Aquela bola escura vai subindo, 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 subindo. E ela some lá no espaço infinito. Só que à medida que ela some, você sorri para si mesmo. E você nota que o seu corpo está translúcido, transparente. E à medida que você nota isso no seu corpo, você sorri para si mesmo. Começa a tocar uma música que você gosta, muito calma e relaxante. E você nota que o corpo relaxa um pouco mais. Só que quando você olha para o céu, você vê uma bola oposta àquela. Você vê uma bola dourada. Mas ela não é o sol. Ela representa aquela força maior que você acredita. E aqueles raios daquela bola vão descendo. Essa bola dourada vai chegando perto de você e bem perto. Essa bola dourada que representa a paz interior, representa... E também representa isso. E também representa aquela liberdade emocional. E quando ela vai chegando, você vai sentindo a quentura dela, porque dizem que o dia está meio frio, né? Mas quando ela entra no topo da sua cabeça, o seu corpo vai se aquecendo. E você vai sentindo paz, liberdade, tranquilidade, liberdade emocional, calma de pensamentos, de sensações, de sentimentos. Como se o corpo fosse sendo preenchido por essa energia que é leve, livre, curativa, essa força do amor. À medida em que você sente o corpo ficando mais e mais leve, livre, em paz. E você vai ter uma noite ótima de sono hoje. O seu sono hoje vai ser tranquilo e restaurador. Todas as suas dores vão embora agora. E amanhã você vai acordar com uma energia fantástica para fazer acontecer. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. No 5 você volta para aqui, para agora, sentindo cada vez melhor. 1. Qualquer dor, qualquer desconforto vai embora do corpo agora. 2. Sentindo esse novo nível de você, sentindo essa leveza agora. 3. E você pode, você consegue. Essa é a sua nova versão, sorria para ela. 4. Mexendo as mãos, os pés, voltando, inspirando, expirando, deixando o ar limpar as narinas, os pulmões. 5. Abrindo os olhos, no aqui, no agora. Bem-vindos, bem-vindas. Diana foi longe aí, fiquei olhando a Diana aqui fazendo, eu vi que foi longe. Como é que foi, Diana? Foi muito bom aqui, né? Eu tava precisando, viu? Tava precisando. Diana, entrei em transe profundo, o Rodrigo tava de olhos fechados, Diana, a tua cabeça estava assim, ó. É, eu tava já aqui, ó. É transe profundo isso. E aí, Rodrigão, como foi pra você? Eu te ouvi nos primeiros 20 segundos, depois não te ouvi mais, eu fui embora. Eu fiz a minha do meu jeito, eu fui embora. Olha, a Gisele falou maravilhoso. Turma, comentem aqui como é que foi para vocês. Detalhes, conta pra gente aqui que o Rodrigo vai fazer mais uma condução. A ideia é essa. A pergunta que fica, vocês querem outra condução? Né? Ou não, também tem isso. É isso, então, só para explicar, turma, o que a gente fez foi uma condução, foi um processo hipnótico. Vocês vão aprender esse começo no nosso curso, como colocar alguém em hipnose em minutos. E eu contei aqui, por isso que eu tirei o relógio. Quem me viu tirando o relógio, foram minutos para te colocar nesse estado. A hipnose abrevia muitos processos. Com a hipnose, você consegue alcançar estados meditativos até muito profundos. Em questão de segundos. Você consegue isso muito rápido. E eu levei vocês para um processo somático, técnicas de corpo, para imaginar aquela tensão saindo e outra coisa boa entrando no lugar. Por quê? Porque não dá para apagar nada no corpo. Você não apaga passado,
Você não apaga hábito, você só substitui por coisas melhores. Ó, mais gente falando, Diana, ó, muito bom aqui, Guedes Sartori. Ó, uma paz interior, consegui trocar a bola escura para uma bola dourada que me trouxe uma paz interior. Sim, é isso aí, é isso aí. Muito bom, gente, muito bom. Dúvidas, perguntas, senão o Rodrigo toca o barco agora por ele aqui, a Diana tem perguntas aí. Então, na verdade, assim, a gente está no nosso horário já. Eu não sei se aí a gente já. Porque a gente, na semana que vem, vai se encontrar também, né? Então, vocês que decidem aí, porque a gente já está bem no nosso horário aqui. E também vamos ver se tem perguntas aqui. Oi, Rosa, saudades. Como é que tá aí? A Rosa está aqui com a gente, e a Gi, Elisete, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Vocês fizeram a prática? Sim? Então, vocês que dizem aí, porque a gente Você deu acha que aqui. vale, Rô? Você que sabe, tô com o Rodrigo aí. Vocês que mandam, por mim, né? Vamos fazer uma brincadeira, Fê? Vamos lá, Vamos lá. vamos lá. Então Vamos tá, nessa, você que toca essa. Boa, né? boa, boa, Então, boa, gostei. pessoal, ao invés da Bem gente rapidinho fazer então, ao invés da gente, é um exercício de em 3 minutos, só vou dar o tom. O Felipe fez essa condução hipnose guiada, né? Eu ia fazer outra, mas ia ser um pouco mais longo. Mas a gente quer fazer uma outra proposta aqui. É um exercício que não tem certo ou errado. Mas é interessante que depois a gente vai explicar para vocês o que aconteceu em termos até meio de neurociência, mas é bem rapidinho. É um exercício que dura 3 minutos, tá? Que eu vou explicar até de forma como é essa questão ideomotora. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Todos nós fomos. E a gente brincava do que diziam ser brincar de faz de conta. Você lembra, Diana? Tá, brincar de faz de conta, né? Era quando você estava, as meninas às vezes colocavam as bonecas e davam aula para as bonecas, né? Brincavam, polícia ladrão, mas incorporava esse policial, esse ladrão, né? Então a gente brincava de faz de conta. Só que tem um erro nisso. Esta visão é a visão do adulto que está falando faz de conta. Porque para a criança nunca foi faz de conta, para a criança sempre foi verdade. Ela estava ali dando aula, ela estava ali fugindo do ladrão ou pegando o ladrão, né? Ela estava ali brincando com o carrinho, estava ali vivenciando aquele castelo. Então, para a criança sempre foi verdade. O que eu quero de vocês agora é que resgate esse espírito, né? Resgate esse espírito do faz de conta não, do faz de verdade. Deixa a nossa faculdade crítica de lado e só entre engajado nesse processo. Tudo bem, pessoal? E aí depois eu vou explicar esse exercício. Eu quero que vocês façam assim com as mãos. Eu deixo o Felipe fazer também, Fê. Quero que vocês façam assim com as mãos. Isso. Abre esses 2 dedos, pessoal. Todo mundo. Tá aqui cruzadinho aqui, tá? Só para vocês verem. Abre esses 2 dedos. A partir de agora eu quero que vocês só olhem para os dedos e me ouçam, tá? Olha para os dedos, respira só uma vez e solta o ar. Solta o ar. E agora eu quero que vocês usem a imaginação. Eu quero que vocês imaginem que esses dedos são 2 ímãs poderosos. Quanto mais vocês olham para ele, mais forte fica esses ímãs, mais intenso fica esses ímãs, e quanto mais forte fica esse magnetismo, mais intenso fica essa energia que vai se aproximando mais e mais. E quanto mais olha, mais forte fica. E quanto mais risada você dá, mais intenso fica esses dedos que vão se aproximando. E quanto mais forte e próximo ficam esses dedos, mais intenso fica esse magnetismo que vai se aproximando mais e mais, 2 vezes mais intenso, 3 vezes mais intenso, até que uma hora que vai grudar, vai colar, vai ficando completamente grudado, colado, intenso, grudado, colado. E quanto mais olha, mais colado fica, mais grudado fica, impossível de soltar. E quanto mais olha, mais colado, mais magnetizado está. Eu vou fazer uma contagem rápida de 1 a 3, e só no 3 vocês têm o poder. Quando vocês assopram, solta. 1, 2, assopra, 3. E descola. Sopra de novo. Quem não conseguir, sopra de novo. Quem está grudado, sopra de novo. E aí vai relaxar. Muito bom. Escrevam aí, pessoal, como foi a experiência de vocês enquanto eu já dou a explicação. O que está acontecendo? Quando você deixa a faculdade crítica de lado e entra com a imaginação gera um reflexo ideomotor. O que é ideo? Ideia. Motor, uma relação motora, uma resposta motora. Então, quando vocês imaginam o que está acontecendo, naturalmente o corpo responde.
É uma resposta ideomotora, uma ideia Ó, falaram aqui, pensada, incrível, acreditada. incrível. Então, é só uma brincadeira, mas é o que que é? Um reflexo ideomotor. Mesmo a sugestão, curiosamente incongruente, gera uma resposta motora. Por quê? Porque foi uma experiência pensada, acreditada e, portanto, o corpo responde. A gente entra num looping, que depois a gente explica isso, né? Existe uma tendência natural do corpo fechar, e depois, quando essa tendência natural dos dedos fecharem, a gente coloca a imaginação, aí isso acontece, e quando gruda, isso já é hipnose. Ou seja, vocês entraram em hipnose de olhos abertos, sem nenhum ritual. Disto posto, se uma sugestão simples, incongruente, gerou um efeito motor em vocês, imagina o que a gente não vem permitindo que sugestões, por conta das vicissitudes da vida, acabem passando por essa condição crítica nossa e sendo absorvida com verdade, às vezes feitas por nós mesmos. E isso que é legal na hipnose. A hipnose não é perder o controle. É o contrário, pessoal. É ganhar o controle. E é isso que a gente quer ensinar para vocês. Vem com a Muito gente. bom, muito Muito bom, bom, muito bom. E aí eu quero muito bom. deixar aqui a dica para o pessoal todo que está aqui nos assistindo, que na próxima semana a gente vai fazer mais uma live. Demorou a soltar, a Elisete está falando. Então, É porque você não então assoprou Elisete, você foi muito. fundo em hipnose, por isso, Você tinha normal. que, Você você tinha que entrou bem na assoprar ideia. mais. Só É. essa explicação. E aí, na próxima semana, a gente vai estar aqui, eu, Rodrigo, Felipe, para fazer mais uma live. E aí, a gente também está com alguns conteúdos lá no YouTube, que depois a gente também dispara para vocês. E aí, vocês podem dar sugestão de temas, se vocês quiserem. Legal, Coloca lá boa. manda um recado para a gente para saber. A Raquel está falando surreal. Pois Surreal. surreal mesmo. Raquel, Porque vem aprender mais sobre hipnose. Vem fazer o curso com a gente. Você vai E poder aí ajudar a muita gente vai estar gente. fazendo essas webséries aqui, nessas lives, para instruir mais vocês sobre o que é hipnose, como que a hipnose pode ser utilizada no seu cotidiano. E aí a gente aceita sugestões dos temas que vocês querem que a gente aborde, porque a gente Aí vai ser bom. semana que vem, na outra semana. E aí, e lembrando que a gente está com as inscrições abertas também lá na Humani para esse evento, né? Esse curso de hipnose, que na verdade é um processo aonde o Rodrigo e o Felipe vão estar ensinando vocês como vocês vão utilizar essa ferramenta da hipnose e a psicomodelagem. E aí vocês vão aprender uma série de ferramentas, o que é, como que vocês podem utilizar, como você pode no dia a dia se colocar mais no autocontrole, e lembrar, assim, que a nossa mente, ela é muito ardilosa, né? Eu sempre falo assim, né? Então, se ou você tem a opção de ser controlado pela mente, ou você se usar e usar a sua mente de forma inteligente. Eu vejo a hipnose como uma das ferramentas maravilhosas no sentido de você utilizar o máximo do seu potencial mental. E até porque vocês sabem, né, que lá na Humani a gente fala sempre sobre isso em todas as nossas diretrizes de ensinamento, que a gente trabalha com 3 pilares básicos. A gente tem o poder do corpo físico, o poder mental e o poder da consciência. E a gente, lá na Humani, a gente tem ferramentas para utilizar o autocuidado do corpo físico. A hipnose é uma excelente ferramenta para você usar o poder mental e o poder da consciência, que é você trabalhar um conjunto dessas ferramentas para você dar uma guiança para a sua mente, para que a sua mente trabalhe ao seu favor e não contra você, tá? Muito Muito bem, bom. Felipe e Rodrigo. Obrigado, Adorei Diana. mais uma vez Obrigado. estar aqui com vocês. Adorei os Obrigado. comentários de todos vocês aqui, os coraçõezinhos também, as partilhas de vocês. E vou ficar esperando as perguntas ou as dicas de vocês lá nos comentários, porque eu vou publicar essa live aqui. E aí, abaixo da live, vocês façam os comentários de quais são os temas que vocês querem que a gente aborde nas próximas semanas, tá bom? Diana, queria só agradecer todo mundo, a audiência, e falar que não adianta ter
em mãos o computador mais caro e mais complexo do mundo se a gente não tem um manual de operações. Que adianta você ter um computador desse se você não tem um manual, você não sabe como é que opera. E a hipnose visa ensinar isso para as pessoas. O curso de hipnose que a gente quer dar é isso. Fazer hipnose no outro, mas mais do que isso, fazer em você. Você ter esse comando de volta. Você ter esse manual de volta. A hipnose é uma técnica integrativa. Se você já é terapeuta, você pode integrar ela na sua prática, né? E se você não sabe nada, não é terapeuta, você também pode ir lá aprender e utilizar com os seus amigos, com você mesmo. Tá bom, pessoal? Muito bom. Diana, obrigado mais uma vez. Beijo, Obrigado, beijo. Diana. E até a Obrigadão. semana. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau.